Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje aula de matemática e aula de ciências. Dia 5 de agosto, quinta-feira. Nós vamos trabalhar com o módulo no conteúdo de matemática, a página 92 até a página 95. E vamos para ciências, da página 160 até a página 167. Lembrando também que vai ter atividade no caderno. Quem está vindo para o colégio vai copiar em sala de aula. Quem não está vindo, a tia vai bater a foto, tá ok? Então vamos lá. Abram os livros na página 92. Ontem, na aula de matemática, a tia passou a atividade da página 88 até a página 91. A tia fez aqui com as crianças que vieram e a tia também fez a correção, tá bom? Hoje a gente vai fazer a correção da tarefa de ontem e vamos dar continuidade ao conteúdo, onde nós vamos trabalhar da 92 a 95. Hoje nós vamos falar sobre os caminhos. Nós estamos trabalhando o módulo 7, onde fala de localização e deslocamento. Em algumas situações, precisamos descrever o deslocamento de um lugar para outro, dando referências que ajudem alguém a chegar ao destino certo. Essas referências podem ser uma árvore, uma praça, um estabelecimento ou qualquer outro elemento físico fixo no trajeto. Quando a gente vai no nosso caminho de algum lugar da nossa casa para o colégio ou para a igreja, nós percorremos um caminho. E nesse caminho nós encontramos os elementos fixos. Que são elementos fixos? São aqueles elementos que todos os dias estão ali, eles não saem. E os elementos que não são fixos são aqueles que às vezes estão ali e às vezes não estão. Como, por exemplo, às vezes a gente passa por um caminho onde tem um cachorro, onde tem um carro parado, e no outro dia que a gente passa, aquele carro e aquele cachorro não vai estar mais lá. Não é isso? E existem aqueles elementos fixos, que é uma igreja, uma padaria, um poste, uma loja, uma peixaria, que você percorre e você passa todo dia pelo aquele caminho e aqueles elementos ainda estão lá. Então, são classificados como os elementos fixos. Que elemento você observa no caminho de sua residência até a escola? Tio, o que é residência? É a casa em que você mora. Aí aqui você vai dizer dois elementos que você encontra no seu caminho, né? Na imagem a seguir está representado o caminho que Marcos percorre de sua casa até o prédio que a sua avó, que o seu avô mora, né? Ele vai sair da casa dele e vai até o prédio onde o avô dele mora. Aí vocês observem aí o caminho que ele percorreu, por onde ele passou e o que foi que ele encontrou no caminho dele. Você vai observar a imagem e vai responder a atividade. Agora vamos para a página 93. Na 93 nós temos um subtema falando sobre registrando caminhos. Os mapas representam elementos da superfície terrestre de maneira reduzida. Eles podem representar um conjunto de informações visuais que ajudam a entender a localização e os caminhos de um espaço nele registrado. Em muitas ocasiões, o ser humano sentiu a necessidade de localizar recursos naturais, lugares importantes e caminhos especiais. Com essas informações, como essas informações eram necessárias para a própria sobrevivência, ele percorria aos mais variados meios e formas de documentá-las. Recorria.
Por esse motivo, os mapas se tornam muito importantes para a sociedade. Com o passar do tempo, os mapas foram ficando mais sofisticados. Observe dois documentos, de mapas, duas documentações de mapa em épocas diferentes. Aqui é a pintura rupestre, Essa imagem maior, ela representa uma pintura rupestre. E essa outra representa a planta de um bairro de uma cidade. Então, antigamente, gente, os mapas que eram descritos eram dessa forma, com essa pintura rupestre. E aí os tempos foram se evoluindo. O item A e o item B você vai fazer no seu caderno. Em sua opinião, qual das duas representações acima é mais antiga e por quê? Letra B. Se você fosse representar o seu bairro, escolheria desenhá-lo como a pintura rupestre ou como a planta ilustrada acima? Aí você responde também. E na página 94, nós temos uma atividade. Você vai fazer a página 94 e a página 95, certo? E agora vamos para a nossa aula de ciências. Vocês vão abrir agora o mesmo módulo na página 60, onde vamos estudar da página 60 até a página 67. Vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 5, o corpo humano. O corpo humano, o nosso corpo. Vamos lá. Nem sempre fui assim. Meu corpo e meus gostos mudaram desde que nasci e poderão mudar ao longo da vida. Isso também aconteceu e continuará acontecendo com você. Olha aqui o bebezinho, na imagem que vocês observam, tem um bebezinho com uma senhora. Acredito que essa senhora seja a vovó desse bebê. E aqui diz o seguinte: meu corpo nem sempre foi assim. Nosso corpo, gente, ele passa por mudanças, por transformações. Além do nosso corpo passar por mudança, nós também mudamos o nosso jeito de olhar as coisas, de sentir as coisas, de querer as coisas. Os nossos gostos mudam. O que lhe vem à mente ao observar essa fotografia? O que é que vem à mente, à sua mente, ao você observar essa fotografia? Cite as diferenças entre as duas pessoas da imagem. Letra C. A mãe do bebê desta fotografia possui a mesma idade que a avó desse bebê? Aí você vai justificar a sua resposta. Tia, isso aqui é para fazer aonde? No caderno. No caderno é uma forma de você treinar mais o conteúdo, tá certo? E vamos para a página 192, onde nós vamos falar sobre as fases da vida. Porque a nossa vida ela é composta por fases. Aí tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, a fase adulta e a fase idosa. Então, a nossa vida passa por diversas fases. A família de Eduardo é constituída por 8 pessoas e todas moram na mesma casa. Leia as informações sobre a família de Eduardo e complete as idades que estão faltando. Bianca e Eduardo são crianças e estão em uma fase da vida chamada infância, igual vocês. Vocês estão nessa fase, na fase da infância. Bianca é a irmã mais nova de Eduardo. Ela tem 9 meses de idade e gosta de brincar e de passear no parque com a sua família. Já o Eduardo, ele tem 8 anos da idade de vocês. E ele gosta de estudar e de brincar e de jogar bola. Mateus e Larissa, eles são adolescentes e estão na fase da adolescência. Mateus tem 5 anos mais do que Eduardo, ou seja, ele tem
13 anos. Aí você completa aí com o número 13. Mateus gosta de andar de bicicleta, adora estudar matemática e ajuda a mamãe e o papai nas tarefas de casa. Como esse Mateus é legal, né? Larissa é a irmã mais velha de Eduardo. Ela tem 4 anos a mais que Mateus. Ou seja, ela tem 17 anos. Aí você completa aí com 17. Larissa está estudando para entrar na faculdade e namora um menino da sua escola. Marcelo é o pai de Eduardo, tem 45 anos de idade, é médico e trabalha no hospital da cidade. Em casa, lava as louças do jantar. Marcelo lê história para Bianca dormir e joga videogame com os filhos. Marcelo e Juliana, eles são adultos, então eles estão na fase adulta. Já Juliana é a mãe de Eduardo. Ela tem 7 anos a menos do que Marcelo, ou seja, ela tem 38 anos de idade. Juliana é professora, trabalha em uma escola durante o dia e à noite ela faz o jantar e ajuda os seus filhos nas lições de casa. Assim como Juliana e Marcelo, Joaquim e Amélia também estão na fase adulta, mas eles são idosos. Amélia é a avó de Eduardo. Ela tem 65 anos de idade e gosta de praticar atividades físicas com Joaquim e seu marido. Além disso, Amélia ajuda a cuidar dos netos, faz comidas deliciosas para a família. Já o Joaquim, que é o avô do Marcelo, ele tem 5 anos a mais que a Amélia, ou seja, ele tem 70 anos de idade. Joaquim adora passear com a Amélia e ajuda a cuidar dos netos. Agora vamos para a página 164. Aqui nós temos na página 163, tem a atividade. A segunda questão você vai fazer aí sozinho, tá certo? Com o passar dos anos, as pessoas mudam. Essas mudanças são físicas e de comportamento. As mudanças que ocorrem nas características físicas do corpo são chamadas de mudanças físicas. Já as mudanças que acontecem no modo de pensar, de agir, nos gostos e nas vontades são chamadas de mudanças de comportamento. O item 4 e o item 5 você vai fazer no caderno. Eu quero ver todas essas atividades, viu? Nos dias atuais, provavelmente você gosta das mesmas brincadeiras de que gostava quando tinha 5 anos de idade. A mudança no modo como nos divertimos é um tipo de mudança comportamental. Ao longo dos anos, à medida que essas mudanças ocorrem, passamos por diferentes fases da vida, como a infância, a adolescência e a fase adulta. Veja aí as fases de vida de Joaquim. Aqui é a infância, aqui é a adolescência, aqui é ele adulto com 60 anos e aqui é atualmente adulto idoso com 70 anos, ok? E aí nós vamos falar agora sobre a primeira fase, a fase que todo ser humano passa, que é a infância. Como você já viu na página 162, Bianca e Eduardo estão na infância. A infância é a primeira fase da vida. Ela se inicia a partir do nascimento do bebê. Então, o bebê nasceu, então ele já começa a primeira fase da sua vida, que é a fase da infância. E dura até aproximadamente 12 anos de idade. Quando você faz 12 anos de idade, é o seu último ano na fase da infância. Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente, se comparado com as demais fases da vida. Por volta dos 6 meses de idade, os dentes começam a surgir e esses dentes são temporários e serão substituídos por outros dentes que serão chamados de permanentes, que não arranca mais. Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é a forma de pensar, gente.
é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase aprendemos a falar, aprendemos a andar, a escrever, a ler e fazer outras atividades importantes. Aqui é uma criança aprendendo a andar. E aqui no outro lado nós temos uma criança aprendendo a ler. Na página 166 tem a sexta questão. Você também vai copiar no seu caderno e vai responder. E isso eu vou estar fazendo com as crianças que estão vindo. Continuando, antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Antes de você nascer, você vai se desenvolver na barriga da mamãe, né? Quando você vai se desenvolver. E essa fase é chamada de gestação. E dura aproximadamente 38 semanas, né? Que sua mãe fica carregando você na barriga durante 9 meses. E dá um trabalho, viu? Durante a gestação, o novo ser humano recebe da mãe tudo o que precisa para desenvolver, como proteção, alimento e o gás oxigênio. Diversos exames médicos são realizados durante a gestação na mamãe. O conjunto desses exames é chamado de pré-natal. Então, todo mês a mamãe vai ao médico para saber como é que você tá lá na barriguinha dela. E eles respeitam e eles permitem verificar o novo ser humano se está desenvolvendo bem, se está desenvolvendo adequadamente. Essa fase do pré-natal é onde as mamães vão todos os meses no médico e lá o médico vai examinar a barriguinha da mamãe e lá vai fazer os exames onde dá para ver se você está se desenvolvendo direitinho ou não, para o bebê nascer forte e saudável. Um desses exames realizados durante a gestação é a ultrassom, um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Além disso, esse exame possibilita identificar o sexo do bebê. Tio, o que é o sexo? É se o bebê é um menino ou se o bebê é uma menina. Aí aqui nessa imagem mostra, ó, a mamãe vai no médico antes de vocês nascerem, a mãe de vocês fizeram todo esse exame para saber se vocês são menino ou menina e se está tudo bem com vocês. Então, agora nós vamos falar sobre os direitos das crianças. Vocês sabiam que vocês têm direitos, mas vocês não têm só direitos não, viu? Vocês têm deveres também. Mas os direitos da criança é muito importante e eles devem ser respeitados. A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1959. Essa declaração apresenta os 10 direitos das crianças. Vejam a seguir. Aí aqui nós temos 10 direitos da criança. Toda criança, sem qualquer distinção ou discriminação, deverá gozar de todos os direitos da declaração. Toda criança deve ter condição para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem o direito ao nome e a uma nacionalidade. Toda criança tem direito de brincar, de se alimentar e receber cuidados médicos. Toda criança com deficiência tem direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais que sua situação exija. E toda criança tem direito também à educação e ao lazer gratuito. Em caso de graves acidentes, as crianças têm a prioridade e deve ser socorrida em primeiro lugar. E toda criança deve ser protegida do abandono e de qualquer tipo de exploração. E a criança não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. O cuidado com as crianças é dever de toda a sociedade, não só do papai e da mamãe, mas de toda a sociedade. Tem que cuidar do direito da criança. Se uma pessoa vê que alguém está maltratando uma criança, está espancando a criança, é o nosso dever denunciar e não deixar que isso aconteça mais. Certo, gente? E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.